Jorge? Tá sim, professor, tá ótimo. Tá bom. Então vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez a gente vai conversar sobre algum assunto de interesse da obstetrícia, substituindo a sessão da clínica obstétrica da maternidade escola por eventos online. Então hoje a gente se dispôs a conversar sobre doença hemolítica na gestação, particularmente dos aspectos da grávida e do acompanhamento da gravidez. Foi-se o tempo que uma boa parte das nossas pacientes chegavam no período neonatal com um feto hidrópico, muitas vezes natimorto, com petequias, alterações hematológicas muito significativas e óbito. E para nós da medicina fetal, da ultrassonografia, facilmente a gente se deparava com fetos bastante hidrópico, com edema subcutâneo, derrames pleurais, às vezes pericárdico, ascite, traduzindo já um estado muito grave da doença hemolítica perinatal, quando a intervenção adequada já era muito limitada. Mesmo as transfusões transfusões intraúteros, nesses casos, a mortalidade ainda se dá muito alta. Portanto, o nosso grande objetivo hoje é identificar a paciente ou o casal ou a gestação de risco para desenvolver doença hemolítica fetal, para que não cheguemos nesse estado e cheguemos numa gravidez o mais saudável possível e no termo da gestação. Esses bebês, e aí envolve o conhecimento, a identificação da anemia fetal, que é o principal disparador do mecanismo fisiopatológico da hidropsia e do óbito intraútero. Na verdade, a anemia, por conta da hiperdinâmica cardíaca, contribui com o desenvolvimento da hidropsia, mas o principal componente fisiopatológico da hidropsia é a hipoproteinemia. Quando o bebê, um feto, desenvolve uma anemia, ou seja, intraútero, ele recupera a memória imunológica e disponibiliza que outros meios voltem a produzir sangue, ou seja, ele volta a fazer hematopoiese extramedular. Então, fígado, baço e, inclusive, placenta pode ter um componente de desenvolvimento e produção de células hemáticas para evitar que aquele bebê venha a morrer de anemia e até que isso seja limitado. Por conta dos focos de hematopoiese hepática, então vai haver insuficiência hepática e hipoproteinemia associada ao grau de anemia, o bebê vai desenvolver hidropsia. Então, nosso grande objetivo é identificar os casais de risco, ou a gestação de risco, seguir o risco de anemia, evitar que chegue a uma anemia grave e evitar que chegue a estados como esse, de uma hidropsia muito grave. E é óbvio que a gente vai começar e vai finalizar com profilaxia. Então, existe profilaxia para a maioria dos casos, porque a maioria vem de imunização RH, ou anti-D, ou D, e aí isso tem profilaxia e a gente precisa não vacilar no momento certo de fazer a profilaxia. Então, por definição, a laminização é uma doença causada pela passagem através da placenta, ou seja, tem que ser da classe IgG, de anticorpos específicos para determinado antígeno de origem paterna, ou seja, diferente da mãe, presente nas hemácias fetais. Então, a hemácia fetal expressa inúmeros antígenos, a gente vai mostrar alguns daqui, ou pelo menos os principais, e para que haja a aluminização, ou seja, a hemólise e, consequentemente, a anemia, tem que haver a passagem de anticorpos da mãe para o bebê. E só vai ser incompatível se for de origem paterna. Então, o conhecimento da zigosidade paterna para a incompatibilidade materna, hoje é um componente de acompanhamento importante, que infelizmente não é fácil, não é facilmente acessível para nós, especialmente no SUS, mas a gente consegue seguir essas gestações muito bem sem essa avaliação. Então, para que seja desencadeado a criação ou o desenvolvimento desses anticorpos, precisa haver um estímulo pelo sistema imunológico materno de anticorpos, de antígenos diferentes dos seus, e que ele produza
anticorpos que podem passar pela placenta. Em qualquer estado da gestação, especialmente no final da gestação ou no momento do parto, vai haver trocas sanguíneas entre a mãe e o bebê. Se o bebê tiver algum antígeno incompatível com a mãe, ou seja, de origem paterna, como a gente já falou, vai estimular o sistema imunológico materno, produção de anticorpos e provavelmente levar a problemas nas gravidezes subsequentes. E muitas vêm de procedimentos hemoterápicos, ou seja, então na história clínica é absolutamente importante saber se a mãe já recebeu alguma transfusão, algum tratamento hemoterápico por imunoglobulina ou outra terapia hemoterápica. E ainda existe a teoria da avó, que na verdade essa mãe pode ter se sensibilizado, ela em geral é RH negativa, pode ter se sensibilizado na hora do seu nascimento com hemácias RH positiva de sua mãe, ou seja, a avó do bebê atual, que era possivelmente positiva, e na hora do parto ali ela já criou anticorpos contra os RH positivos, e aí na hora do seu bebê ser RH positivo, ela já vai ter anticorpos da classe IgG. Isso é uma teoria porque é relativamente frequente a gente vê já isoimunizações ou aloimunizações em primigestações. Então, é uma das teorias que ainda persiste como possível fator estimulador, desencadeador da aloimunização. Mas, em geral, são de gestações anteriores ou de procedimentos hemoterápicos que devem estar na coleta da história de qualquer gestação, de qualquer paciente com suspeita de aloimunização. Então, os fatores necessários para que haja a ocorrência da aluminização é incompatibilidade materno-fetal, a aluminização materna específica para um antígeno fetal que é de origem paterna, e tem que ter passagem de anticorpos maternos para o feto, por isso que são da classe IgG, como a gente já falou. Existem números, esse aqui é do protocolo da maternidade escola, que são os mais comuns, existem inúmeros antígenos envolvidos na aluminização. A maioria deles são da classe D, ou seja, o RH mesmo, e aí eles podem produzir uma hemólise fetal grave. Outros da classe CC, EE, também podem produzir hemólises graves. O KEL e o DUF também, conhecidamente, dão hemólises graves. O LIOS praticamente não causa hemólise, então não precisa nem ser seguidos, mas você vê que pode ser de qualquer categoria. E, pelo complexo ABO, a mãe, por si só, já tem anticorpos contra a classe ABO. Quem é RH negativo, quem é O, por exemplo, já tem anticorpos anti-A ou anti-B, quem é B tem anti-A, quem é A tem anti-B, e por conta disso, a hemólise, em geral, é leve, e, em geral, é restrita à primeira gestação, havendo uma diminuição da gravidade nas próximas gestações. Diferente da aluminização típica, por esses outros antígenos, que quase nunca afeta a primeira gravidez, e nas gravidezes subsequentes tendem a ter uma gravidade crescente. É descrito, inclusive, que o evento final ruim, como um óbito, que hoje a gente não pega tanto, mas pegava anteriormente, tendia a ser cerca de 2 semanas anterior da gestação atual, da anterior. Então, se ela desenvolveu hidropsia por volta de 28 semanas na gestação anterior, se não cuidarmos, vai desenvolver hidropsia por volta de 2 semanas antes, 24 semanas. Se o óbito ocorreu por volta de 32, nessa gravidez, se não fizermos nada, tende a acontecer por volta de 30 semanas e assim sucessivamente, com um prognóstico cada vez pior nas gravidezes subsequentes. Eu vou voltar a falar de alguns antígenos à medida que for necessário, e ao final, eu vou passar rapidinho a lista de todos os antígenos, que é do UpToDate, pelo menos para que fique aqui para consulta subsequente de quem se interessar. Então, o risco da aluminização é amplamente conhecido desde longa data. Então, vamos falar especificamente dos anti-Ds e de como é o segmento dos anticorpos não anti-D, que aparentemente muda um pouco, mas vocês vão ver que nem tanto. Então, se o pai é RH negativo,
a mãe negativa, então, consequentemente, o feto será negativo, o risco é zero. Esse casal não precisa ser seguido por risco de anemização ou por risco de anemia fetal. Se o pai é homozigoto, então o risco de e compatível com o ABO, o risco de sensibilização é da ordem de 16%. Se o pai é heterozigoto, mas o ABO também compatível, esse risco cai para metade, mais ou menos 8%, porque aqui a chance do bebê ter alguma alteração igual ao pai cai para 50%, que era de 100%. Se há uma incompatibilidade do sistema ABO, por conta daqueles anticorpos que já existem previamente, e uma destruição dessas hemácias ABO incompatíveis que caem na circulação materna, com a destruição antes que haja um estímulo muito apropriado do sistema imunológico, o risco da isoimunização ou da imunização RH cai para 2%. Para vocês terem uma ideia, isso é praticamente a proteção que a imunoglobulina que é dada pós-parto dá. Então, quando só ofertamos a imunoglobulina pós-parto, o risco de sensibilização cai para em torno de 1,5% a 2%. A gente praticamente não tem a imunização hoje no mundo, porque é ofertada também a imunoglobulina por volta de 28 semanas, e aí sim a taxa de imunização cai para 0,3%, 0,4% no máximo. Ou seja, então, só o fato de haver incompatibilidade ABO é como se houvesse já uma imunoglobulina pós-natal aqui de fator de proteção. Então, como deve ser o acompanhamento de qualquer gestação? Então, há de haver um screening ou um rastreamento para o risco de imunização. Esse screening é principalmente pela história clínica, conhecimento de todos os antecedentes gestacionais, isso já é da nossa rotina, mas aqui não dá para esquecer qualquer tratamento hemoterápico que essa mulher possa ter feito, especialmente se recebeu algum componente sanguíneo clássico, hemoconcentrado, plasma ou algum outro componente que tenha hemácia, porque o plasma ali às vezes não está absolutamente livre de leucócito, ou hemácia também pode haver o risco. E aí o rastreio clássico é com CUBS indireto, que tradicionalmente a gente oferece para todo gestante RH negativa, que tem as parceiros RH positivos ou desconhecidos. No entanto, nós da Maternidade Escola, baseado em vários protocolos internacionais, sugerimos que o CUBS indireto seja oferecido para todas as gestantes, porque a chance de que haja anticorpo não anti-D, ou seja, não associados ao RH negativo positivo, é da ordem de 2%. Esses valores, 1,5 e mais ou menos 2,5, derivam de um TCC de um residente da maternidade escola. A Ullmann coletou todos os anticorpos irregulares de pacientes 2 anos seguidos e foi mais ou menos isso que ela encontrou, corroborando com dados da literatura em torno de 2%. No ano ela encontrou em torno de 1,5%, no outro havia 2,5% de todas as gestantes da maternidade escola com CUBS indireto positivo, nos obrigando a fazer uma pesquisa de anticorpos irregulares para saber que antígeno está associado a esse quadro do CUBS indireto positivo, nos orientando como deve ser o acompanhamento com o segmento ou de CUBS, para ver se está crescendo ou não, ou já diretamente para o Doppler da artéria cerebral, a busca das anemias fetais. Esse CUBS deve ser oferecido e solicitado na primeira consulta pré-natal, se acreditando que há um risco de isoimunização ou aloimunização, especialmente nas RH negativas. Esse CUBS deve ser repetido mensalmente após a 20ª semana. Então, tem o basal, se for negativo, como a chance de hemorragia fetoplacentária na primeira metade da gestação é muito pequena, exceto se houver sangramento. E aí, se houver sangramento, já há indicação clássica de que seja feita a imunoglobulina anti-RH. Então, a partir de 20 semanas, ele é repetido mensalmente. E lembrar que, como devemos, obrigatoriamente pela evidência científica atual, oferecer a imunoglobulina por volta de 28 semanas,
Então, quem faz isso tem duas opções. Ou parar de fazer o CUMBS indireto, porque ele vai dar discretamente positivo, ou continuar pedindo, mas entender que vai persistir ali com títulos baixos, porque você deu a imunoglobulina. Esses títulos baixos pós-imunoglobulina não devem passar de 1 para 4. Eles devem ser no máximo 1 para 2 ou 1 para 4. E muita gente pede, e há quem defenda que deva pedir, porque ele é um controle do efeito da imunoglobulina. Então, quando você aplica a imunoglobulina, você pede o CUMBS cerca de 3 semanas depois para ver se positivou o CUMBS com a titulação ali baixa, traduzindo que tem anticorpo circulante e essa mãe realmente está protegida pelas próximas 12 semanas. Então, a meia-vida é de cerca de 24 dias, mas ele protege ali por mais ou menos 12 semanas. Então, quando é feito por volta de 28, teoricamente, vão chegar ainda no final da gestação títulos baixos de imunoglobulina, protegendo até o final da gravidez, exceto se houver um sangramento de grande monta, necessitando de uma reprogramação de uma dose adicional de imunoglobulina. Depois que ali identificamos a paciente de risco para a imunização. Depois que esse casal é identificado, agora passa a necessidade de seguir o risco desse bebê desenvolver anemia fetal. Se eu quero definir se esse risco é maior ou menor, deveríamos oferecer a zigosidade paterna, porque vocês lembram lá atrás, se é homozigoto, a chance de aluminização é o dobro dos casos de heterosidade, e, em casos homozigoto ou heterozigoto, oferecer a determinação do RH fetal, que hoje é possível em sangue materno, ou seja, de maneira não invasiva, hoje, a partir de 10 semanas de gestação, já conseguimos definir o RH do feto. Ou seja, se for um feto RH negativo, nossa investigação para ali, porque esse bebê não é de risco para alonização. Se é RH positivo, a gente seguiria com o acompanhamento para tentar identificar que hora esse bebê vai desenvolver a anemia. Particularmente em primeiras gestações, a monitorização do nível de CUMBS é muito boa. Em gravidezes subsequentes, não necessariamente é muito bom. Mas nos fluxogramas, tradicionalmente se diz que deve seguir com CUMBS indireto. Quando ele atingir um nível crítico, aí sim é que a gente começa a ver o risco de anemia fetal. Para o RHD, ou seja, o anti-D, o nível crítico é considerado 16, para a imensa maioria dos protocolos, alguns países consideram 1 para 32. A maternidade escola, no seu protocolo, está 1 para 16. Quando é um anticorpo irregular, que tem um risco de hemólise grave, como é o caso do anti-QEL, a gente, na maternidade escola, decidiu não pôr nível crítico, então se for um QEL ou um DUF, a gente, independente do nível crítico, a gente já começa a investigar anemia fetal, rastrear anemia fetal. No fluxograma do UpToDate, que eu vou mostrar aqui, ele considera que o nível crítico é 1 para 16 para o RHD e é 1 para 4 para o QEL. E depois disso, que atingiu o nível crítico, a gente vai seguir monitorização da anemia fetal, que é o nosso ponto final, necessitando de manejo de conduta para o feto para evitar que evolua para hidropsia e óbito intraútero. Então, este é o fluxograma padrão. Então, checar o tipo de RH do pai. Se é RH negativo, esquecer que aqui passa a ser uma gravidez sem risco de aloimunização. Se é uma paternidade incerta ou sabidamente o pai é RH positivo, a gente vai checar a zigosidade. Se é homozigota, o bebê com toda certeza vai ser RH positivo, com risco maior. E se é heterozigota ou desconhecidas, aí devemos lançar mão daquilo que a gente já falou, do teste de DNA fetal no sangue materno para determinar o RH fetal. Se o RH é negativo, vem para cá, a gravidez passa a não ter risco de aluminização. Se é RH positivo, o bebê passa a ter risco de anemia e aí deve ser seguido com todo o cuidado pelo Doppler da artéria cerebral média para detectar níveis de anemia fetal.
Então, o grande lance do segmento é saber se o bebê tem anemia ou não tem anemia. Muitas tabelas de anemia também são dadas em múltiplos da mediana. E aí, abaixo de 0,84 múltiplo da mediana seria anemia, e abaixo de 0,55 múltiplo da mediana, anemia grave. Quando, particularmente, os bebês chegam a anemia grave, o risco de hidropsia é muito alto. Então, nosso objetivo é identificar anemia, mesmo que leve, ou seja, hemoglobina abaixo de 10, pelo menos na maioria das idades gestacionais que a gente trabalha, ou seja, em torno de 22 a 34 semanas, o nível seria mais ou menos 10, para evitar que chegue uma anemia grave. É descrito hidropsia com hemoglobinas abaixo de 6 e, em particular, abaixo de 4 gramas por cento de hemoglobina. Então, tudo que a gente vai fazer para identificar anemia leve, tratar anemia para evitar anemia grave e evitar que o bebê evolua para hidropsia, quando a transfusão intraútero já seria de muito menos efetividade e os resultados neurológicos de um bebê com hidropsia, mesmo que venha a sobreviver, também são piores. E aí o diagnóstico, como o que me interessa é diagnosticar anemia, a gente aqui também vai passar por duas fases. O rastreio de anemia fetal e o diagnóstico. É óbvio que o diagnóstico definitivo de anemia só é possível com a cordocentese, coleta de sangue fetal, do cordão umbilical, e dosagem da hemoglobina e do hematócrito fetais. E nessa hora, em geral, a gente, quem não fez o pesquisa do RHD no sangue materno, é a hora de confirmar se esse bebê, qual sua tipagem sanguínea, e se esse bebê também já tem anticorpos circulando, como seria o caso de fazer o CUMBS direto. Mas o que interessa para nós da medicina fetal, do seu acompanhamento com a obstetrícia especificamente, ou melhor, o nosso ponto é determinar o nível de hematócrito e hemoglobina. Então, só vai para um diagnóstico definitivo, para uma cordocentese, quem, no rastreamento, sugerir que é uma anemia fetal. Antigamente, a gente fazia, como é uma hemólise, vai quebrar a hemoglobina, produzir bilirrubina, como o bebê provavelmente é um bebê saudável, vai conjugar a bilirrubina, liberar na urina e vai para o líquido amniótico. Então, antigamente, a gente fazia amniocenteses com espectro de fotometria de espectro para ver nível de hemoglobina, que daria mais ou menos a quantidade de hemólise, sugerindo se ali havia uma anemia ou não, e só daí a gente iria para uma cordocentese, que é um procedimento de maior risco para a gravidez, trazendo maior risco de abortamento, do descolamento de placenta, parto prematuro, e o maior risco de hemorragia feto-placentária, aumentando inclusive a velocidade de hemólise nos próximos dias. Então, hoje, dispomos do Doppler da artéria cerebral média, que tem uma sensibilidade muito boa, especificidade muito boa, com valores falso positivos girando em torno de 10%, mas por algumas casuísticas pode chegar a 15%, 20% de falso positivo para anemia fetal, mas como é um exame não invasivo, hoje é considerado pela melhor evidência como padrão ouro para screening de anemia fetal. Só vai para a cordocentese, para confirmar anemia, quem o Doppler da artéria cerebral média sugere anemia fetal. Falamos disso na aula de Doppler, então há um cuidado aqui, de novo, está em múltiplo da mediana, então eu vou suspeitar de que há uma anemia fetal quando a velocidade do pico sistólico supera 1,5 e especialmente 1,55 múltiplo da mediana, sugerindo uma alta velocidade sistólica. A explicação é que em bebês com anemia há uma demanda cardíaca, então haveria um fluxo hiperdinâmico, aumentando a velocidade do pico sistólico, além da diminuição da viscosidade sanguínea, pelo menor número de hemácias circulando, dando esse pico de velocidade durante a sístole. Há de se ter um cuidado na realização do Doppler, o aumento da janela da visão no ultrassom
deve ser tal qual que somente o polígono de Willis esteja sendo visto, ou pelo menos que o polígono de Willis ocupe 70% da tela, e a janela amostral seja de mais ou menos 1 milímetro ou menos, que esteja absolutamente dentro da artéria cerebral média, e que haja um ângulo de insonação aqui de 0 grau, já que eu estou tentando ver velocidade e não os índices tradicionais que a gente descreve em Doppler obstétrico, o índice de resistência, de pulsatilidade, que ali são índices ângulo-independentes. Aqui, como eu quero ver velocidade, tem que estar um ângulo 0, porque o cosseno de 0 é 1, então não interferia e aí eu veria a velocidade real. E aí, tradicionalmente, o valor que corresponde a 1,55 múltiplo da mediana é mais ou menos o dobro da idade gestacional. Então, a velocidade do pico sistólico com 18 semanas não deve ser maior do que 36. Em torno de 20 semanas não deve ser maior do que 40. Em 30 semanas não deve ser maior do que 60 ou 62, 63. Mais ou menos 2 vezes a idade gestacional. Então, quando a gente vê isso, já tem que pôr na curva para que a gente possa dar, e aí tem sites, inúmeros sites que dispõem, que a gente pode colocar, o mais conhecido deles é o perinatology.org, e aí a gente põe a velocidade encontrada, a idade gestacional, e aí ele vai dar em múltiplos da mediana. E é tão espetacular para ver risco de anemia que ele, inclusive, já dá uma hemoglobina estimada pela velocidade do pico sistólico. Então, se eu puser que tem essa velocidade, ele já vai me dizer qual é a hemoglobina esperada para aquele feto, o que facilita, inclusive, na hora da transfusão intraútero, porque eu preciso saber a hemoglobina encontrada, a hemoglobina que eu desejo deixar, que é em torno de 14, 15 de hemoglobina, ou seja, hematócrito mais ou menos de 45, e é com isso que eu vou calcular o volume a ser infundido na hora da transfusão intraútero. Então, ele praticamente diagnostica a anemia, porque a taxa de falso positivo é pequena, como a gente acabou de ver. Depois de detectar a anemia, a gente vai para a cordocentese para confirmar e para a transfusão interútero, se for realmente confirmada a anemia. Esse é o fluxograma da maternidade escola, então, em cumbis positivo, se tem um anticorpo associado à hemólise, como é o caso, por exemplo, do anti-D ou do QEL, a gente começa a fazer o rastreamento para anemia. Se tem um filho anterior acometido ou se é o QEL, como eu falei anteriormente, independente do nível crítico, já começamos a seguir com Doppler de artéria cerebral média, pico da velocidade sistólica da cerebral média, por volta de 18 a 20 semanas. O UpToDate sugere que, se for anti-D, comece por volta de 24 semanas, e for anti-QEL, como é mais grave e mais precoce, se comece por volta de 18 semanas. Se não tem essa história típica, aí é que a gente vai seguir com titulação do cúmulo indireto, e aí, quando passar de 1 para 16, é que entraria na sequência de avaliar o Doppler da cerebral média. Doppler da cerebral média semanal, se persistir menor do que 1,5 múltiplo da mediana, você tenta chegar no termo e aí induz o parto por volta de 37, 38 semanas de gestação. Se o pico sistólico passa de 1,5 e especialmente 1,55, supostamente é uma anemia ali. Se já for um bebê bem viável, acima de 35 semanas, a gente opta por resolver a gestação. Muitos ainda fazem uma cordocentese confirmatória aqui antes de decidir pela resolução. E aí, se tiver abaixo de 35, programamos a cordocentese para ver hematócrito e hemoglobina fetal. Se o hematócrito tiver abaixo de 30, ou seja, não, e a hemoglobina abaixo de 10, vamos programar a transfusão, calcular o volume a ser infundido, dependendo da idade gestacional, dependendo da hemoglobina, do hematócrito da bolsa doadora, ou da hemoglobina hematócrito supostamente encontradas naquele momento no bebê. Se o nível crítico persiste abaixo de 1 para 16, fica repetindo o cumbis mensal até 24 semanas, entre 24 e 36 semanas quinzenal, e mesmo aqui nesse período, entre 24
você está fazendo mensal. Se tiver crescente, há quem defenda que se passe a fazer quinzenal também. Chegou em 1:16, entra na cascata da avaliação da anemia fetal. Esse é o fluxograma do UpToDate. Então, para algoritmos não RHD, que ele diferencia, mas você vai ver que não há muita diferença. Então, se é um antígeno associado com doença hemolítica do recém-nascido, fetal, doença hemolítica fetal, se não é rotina pré-natal, como é o caso do Lewis, por exemplo. Se é um anticorpo associado com doença hemolítica, mesmo que leve, moderada ou especialmente grave, aí aqui ele diferencia anti-D, que é o que a gente já falou, ou não anti-D. Então, de novo, o ideal é que se confirmasse a zigosidade, se é heterozigoto ou desconhecido, fazer a testagem do tipagem sanguínea fetal em DNA materno, ou por amniócitos e amniocentese, ou pelo sangue materno mesmo. Se o feto é de risco, vai seguir. Se o feto não é de risco, continua a gravidez. Seguir aqui, que eu digo, com a pesquisa da anemia. Então, se é um risco, então, e a primeira gravidez, vamos seguir com o nível sérico do Cumbres indireto. Quando atingir 1:16, se for um anticorpo diferente do KEL, ou 1:4 se for o KEL, e aí entraria no Doppler da artéria cerebral média para rastreio de anemia. Aqui o que eu tinha dito anteriormente, se for para KEL, ele sugere que se comece com 18 semanas, se for um não KEL, se comece por volta de 24. A gente começa por volta de 18 a 20 na maternidade escola independente, a gente não espera 24 semanas. E aí vai seguindo o pico da velocidade sistólica, quando passar de 1:50, 1:55 muito na mediana, cordocentese, aquele outro fluxo anterior. Após detectada a anemia fetal, então o tratamento de eleição é a transfusão intraútero. Provavelmente a medicina fetal se desenvolveu exatamente pelos casos de isoimunização, RH, aloimunização, e com as transfusões intraútero. Então, esse foi um dos primeiros procedimentos que a medicina fetal ganhou notoriedade, e acredite, algumas transfusões intraútero foram feitas, inclusive, após histerotomia. Se abria o útero, se via a veia umbilical, fazia a transfusão e depois fazia a esterografia. Hoje é absolutamente um procedimento bem seguro, guiado por ultrassom. E o X, para definir quanto deve haver de transfusão, é conhecer a volemia feto-placentária, que vai aumentando de acordo com a idade gestacional e que mais ou menos por volta de 25, 26 semanas é de mais ou menos 80 a 100 ml. Precisamos desse conhecimento porque a gente nunca transfunde mais do que a volemia, porque ele tem uma sobrecarga muito grande cardíaca, aumentando inclusive o risco do bebê desenvolver hidropsia por uma policitemia. A gente vai falar de quantidade um pouquinho também aqui na frente. Então, o sangue a ser transfundido deve ser um sangue O negativo, porque é o doador universal, um hematócrito bem concentrado, para que a quantidade de sangue não precise ser muito grande, para não aumentar a sobrecarga cardíaca. Esse sangue deve passar por uma desleucotização, citação, ou seja, vai ser irradiado para diminuir a quantidade de qualquer outro anticorpo, outro antígeno, desculpa. Meu objetivo é deixar o hematócrito final por volta de 45, sendo aceitável em 40, 50. Se for a gestação acima de 24 semanas, é uma cordocentese, deve ter o corticoide, porque qualquer complicação como hematoma de cordão, descolamento de placenta, pode ser que seja indicada a resolução da gravidez, e você, de uma certa forma, melhorou muito a sobrevida fetal neonatal com a aplicação do corticoide nas doses padrão. Idealmente, é a punção da veia umbilical na inserção da placenta, ou seja, a agulha vai passar transplacentária, porque é o segmento da veia umbilical que é menos móvel, teria menos mobilidade, mais fácil tecnicamente para se conseguir, e precisa ser a veia por dois motivos, porque é o sangue que está indiretamente para o feto,
mesmo que inadvertidamente se funcione a artéria, vai para a placenta e também vai chegar uma hora no feto. Mas a artéria tem nervação, tem as famosas vasovasório e aumenta o risco de complicações fetais, como bradicardia, parada cardíaca durante o procedimento. A veia e o sangramento pós-punção, como a parede arterial é mais grossa, é maior do que quando se punciona a veia. Então, após a retirada da veia, mesmo que fosse alça livre, a chance de sangramento pós-procedimento é bem menor. Deve-se usar bloqueadores neuromusculares, né, para que o bebê mexa menos ou não mexa de jeito nenhum e o procedimento seja o mais tranquilo possível. Em idades gestacionais cuja anemia foi detectada abaixo de 24 semanas, nossa ideia é nunca aumentar o hematócrito acima de 25% ou 30%, porque a chance dele ter complicações é maior. A gente programa transfusões seriadas para ir aumentando o hematócrito desejado a cada 25%, 30% disso. E se for abaixo de 22 semanas, que é muito raro, mas acontece, então a chance de você cateterizar uma veia umbilical que é muito fininha é muito pequena e a complicação maior. Então é feito transfusão intraperitoneal para que o peritônio absorva essas hemácias, melhorando os níveis hematométricos fetais. Aqui é uma transfusão, a doutora Virlênia me ajudando. Vocês já podem ver que a placenta anterior, a agulha entrou aqui para pegar a veia umbilical, onde vai direto para o bebê. É um pequeno vídeo, então você consegue ver a ponta da agulha bem branca e o sangue que está sendo infundido, fluindo aqui pela veia umbilical, indo direto para o bebê. Aqui você vê que está mudando instilando de 20 em 20 ml lentamente, porque é um hematócrito concentrado. Então não tem dificuldade nenhuma, guiado por ultrassom, a agulha vem até aqui, cateteriza a veia umbilical, e aí o sangue vai ser infundido até que a gente reponha todo o hematócrito. O ideal é que ao final do procedimento a gente colete um hematócrito pós-procedimento. É óbvio que o ideal é que você, mesmo confiando que o Doppler da artéria cerebral média lhe dá níveis de hemoglobina muito aproximados, o ideal é que quando inseriu a agulha, antes de começar a transfusão, a gente colha sangue para amostragem, se ainda não fez uma cortocentese prévia, lógico. Então, para hematócrito, hemoglobina, tipagem sanguínea, cumes indireto, minimamente, e aí, ao final, você vê quanto de hemoglobina você deixou, porque as próximas transfusões, já que os anticorpos continuarão circulando, vai ser baseado nesse hematócrito final. Porque o ideal, em conhecendo os valores de hematócrito e hemoglobina ao final do procedimento da transfusão intraútero, sabemos que, em média, esse hematócrito cai entre 1% e 2% por dia. E a hemoglobina vai caindo 0,4 por dia na primeira transfusão, 0,3 na segunda, 0,2 na terceira, porque a hemólise passa a ser menor, porque o bebê passa a ter mais sangue doado do que seu próprio. Então a hemólise vai diminuindo ao longo das transfusões seriadas. E esse segmento também pode ser, idealmente, eu já programo a próxima transfusão baseado nessa queda. Então, se eu deixei um hematócrito de 45, eu sei que vai cair em torno de 1,5 por dia, em 10 dias vai chegar em 30 de novo, eu programo a próxima transfusão para mais ou menos 30 dias. Era assim que a gente fazia. Como o Doppler da artéria cerebral média é muito bom em detectar anemia, também após transfusões ele continua muito bom, especialmente após a primeira transfusão. Após a segunda transfusão e a terceira transfusão, o Doppler da cerebral média praticamente não funciona mais para rastrear anemia, porque os falsos positivos vão aumentando muito. Então, para transfusões seriadas, é detectar a taxa de queda do hematócrito, ou seja, a taxa de hemólise daquele caso. Porque após 2 transfusões eu vou ter a hemoglobina que eu deixei, a hemoglobina que eu encontrei na próxima transfusão, e como é variável, aqui é uma média, é variável, eu vou saber a velocidade de hemólise daquele bebê, e aí eu vou
conseguir programar as próximas transfusões. No segmento pelo Doppler, a gente muda de 1,5 múltiplo da mediana para anemia leve e 1,69 para anemia grave. Então, o mais frequentemente que a gente faz é, após uma transfusão, ficamos seguindo com Doppler de artéria cerebral média 2 vezes por semana. Quando ele sugerir que tem uma anemia grave, ou seja, maior que 1,69 múltiplo da mediana para aquela nova idade gestacional, ou como a taxa de fosfolipídio estiver baixa, a gente programa a nova transfusão com o mesmo sangue, com os mesmos cuidados que foram tomados da primeira vez. E aí, para você ver, a transfusão intraútero é salvadora, então a mortalidade, mesmo com a imunização, isso são dados muito antigos, não hidrópicos, aqui é só para a gente ver que se eu esperar virar para a hidropsia, se aproxima de 60% a mortalidade mesmo após transfusão. Então, meu objetivo é evitar anemia grave, evitar a hidropsia. Existem inúmeros trabalhos, esse é um dos mais conhecidos, o estudo LOTUS, que é o segmento pós-transfusão dos resultados neurológicos desses bebês. Então, aqui tem alguns fatores confundidores, porque tem a hemólise, ou seja, a liberação de bilirrubinas, que podem impregnar o sistema nervoso, tem a anemia, que faz hipofluxo, tem a hidropsia, pode fazer edema cerebral, enfim. Mas, em resumo, todos os fatores de avaliação neurológica estão um pouquinho aumentados. Quando você avalia o comprometimento composto, ou seja, paralisia cerebral, mais atraso no desenvolvimento, surdez, cegueira, se aproxima de 5%. Ou seja, é mais ou menos o dobro de qualquer gestação não complicada. Porque, em média, acredito, nós temos alterações do neurodesenvolvimento em torno de 3 a 2% de todas as gestações, mesmo de baixo risco. Voltamos para a profilaxia, que eu comecei falando de profilaxia, porque é tudo para a gente evitar aquele quadro, e vou concluir com profilaxia. Esse é o trial canadense de muito tempo atrás, 67, 68, foi publicado em 69, que praticamente mostrou que se a gente fizesse a imunoglobulina anti-RH pós-parto, para as mães RH negativas, os bebês RH positivos, a gente iria zerar a aloimunização, porque quem não recebeu, houve sensibilização em torno de 7% neste trial, e quem recebeu a imunoglobulina não houve sensibilização até 9 meses de acompanhamento. Esses valores não são zero, como a gente já disse, é em torno de 1,5% a 2%, e se fizermos em torno de 28 semanas e, de novo, no dia do parto, a gente chega ali a menos de 0,5% da taxa de aloinização ou de sensibilização materna por qualquer um daqueles antígenos. Então, estas são as principais indicações da imunoglobulina anti-RH ou anti-D. Então, todas as gestações RH negativas, com parceiros RH positivos, em torno das 28 semanas, pós-parto de um bebê RH positivo e mãe RH negativa, o bebê com cumbis negativo, idealmente nos primeiros 3 dias, mas é descrito um efeito até 28 dias de vida, então se porventura não conseguiu fazer nos primeiros dias, ainda vale a pena fazer até o primeiro mês de vida, até o final do período neonatal. Qualquer procedimento intraútero invasivo, biópsia de vílo, amniocentese, cordicentese, fetoscopia, qualquer um deles, mesmo em abortamento, todos os abortamentos de mães RH negativa, que eu não pude saber o RH do bebê, mesmo que esse abortamento venha de uma doença trofoblástica ou de uma gestação ectópica, a quem advogue, e este é o protocolo da maternidade escola, trauma abdominal, importante, com ou sem sangramento, e especialmente qualquer sangramento durante a gestação tem indicação de receber a imunoglobulina. A dose padrão da imunoglobulina são 300 microgramas. Já se sabe que esses 300 microgramas conseguem inativar cerca de 30 ml de sangue fetal,
sangue total, ou seja, 15 ml de hemácias. Se for um abortamento do primeiro trimestre, a dose pode ser bem menor, meia dose, 150, ou mesmo doses tão pequenas como 50 microgramas, porque aí a taxa de hemorragia feto-placentária é muito pequena. No dia do parto é feito em torno de 300, que consegue inativar a imensa maioria das hemorragias feto-placentárias, e algumas pacientes, muito poucas, podem fazer uma hemorragia feto-placentária maior do que 30 ml, especialmente quando tem DPP, gestações gemelares e ou sangramentos abundantes do intraparto. Então, há quem faça 2 doses, mas o ideal seria quantificar a hemorragia feto-placentária. E há um teste fácil, laboratorial, chamado Clay-Hall-Bedic, ou faz teste da roseta como rastreio, e se positivo vai para o teste do Clay-Hall, e aí ele vai dizer a quantidade de hemorragia fetal no sangue materno. Então eu calculo multiplicando por 10. Se tinha 20 ml de sangue materno, eu preciso de uma dose de 200 microgramas. Se tinha 50, eu preciso de 500 microgramas de imunoglobulina anti-RH. A eficácia sem profilaxia, a gente já viu anteriormente 16, cai para 1 a 2% com a imunoglobulina pós-parto e cai para no máximo 0,3% se eu faço na 28ª semana e no pós-parto. Já falei que isso dá uma proteção de cerca de 12 semanas, por isso que a gente faz com 28 e só no parto. E se você fez no primeiro trimestre por um sangramento, você deve repetir essa imunoglobulina a cada 12 semanas. Então, se fez com 12, vai fazer com 24, de novo com 36 semanas. Ok? E aí, quando você tem um sangramento, faz a imunoglobulina, aquela história de monitorizar o CUMBIS com 3 semanas, para ter certeza que houve ali uma positivização ou um falso, ou um baixo títulos, sugerindo que houve realmente o efeito da imunoglobulina sobre aquela gestação. Era isso. Estou aberta a perguntas ou sugestões.